Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. O enunciado é esse aqui, ó. Um jovem engenheiro busca, através de experimentos, calcular a condutividade K em watts por metro Kelvin de uma parede compósita formada por duas placas de materiais diferentes. Para isso, ele realiza testes utilizando um forno que possui em uma de suas paredes uma janela aberta, na qual ele pode instalar uma amostra do material. Conhecendo as temperaturas interna e externa do forno e os respectivos coeficientes de troca de calor por convecção, é possível calcular tal grandeza. Beleza. Na primeira etapa do experimento, ele instala uma placa quadrada de meio metro de lado e 100 mm de espessura, feita do material A. Ele mantém a temperatura interna do forno a 500 Kelvin e a externa a 300 Kelvin. A temperatura da face da placa que está dentro do forno é de 400,2 Kelvin e a externa ao forno é de 399,8 Kelvin. Se o coeficiente de convecção dos dois lados da placa é dado por H igual a 7,9 watts por metro quadrado Kelvin, calcule a condutividade K do material A. Então vamos lá. A gente vai ter o que aqui? O que a gente vai usar? A gente sabe que a resistência térmica para o caso da convecção vamos colocar a lei primeiro, né? A lei para convecção ela é Q ponto é igual a H a temperatura do fluido menos temperatura da superfície. Beleza. E para condução, a gente sabe que isso aqui tudo em regime permanente, né? A gente sabe que o Q ponto é igual a K A sobre L, temperatura no ponto 1 menos temperatura no ponto 2, né? Então essas são as leis de condutividade aqui. Ele fala o seguinte, ele fala que ele tem uma placa, então vamos desenhar a plaquinha aqui. Uma plaquinha quadrada, assim, e ela tem uma profundidadezinha aqui, ó. Aqui. Então ela tem meio metro de lado aqui, ela tem meio metro de lado aqui, e aqui ela tem 0,1 metros. Ela foi instalada no forno, e esse forno, quando ela foi instalada no forno, aconteceu isso. Ó. Você tinha aqui a plaquinha vista de lado assim, né? Assim. Aí você tinha uma temperatura aqui do forno de 500 Kelvin, uma temperatura aqui do outro lado, né, ambiente de 300 Kelvin. Aí na superfície aqui você tinha uma temperatura de 400,2 Kelvin e nessa outra superfície a gente tinha 399,8 Kelvin. O H aqui é de 7,9 watts por metro quadrado Kelvin e aqui também.
watts por metro quadrado Kelvin. Beleza. Então, o que ele pede para a gente é para calcular o K. Beleza. Como que a gente faz isso? Bom, a gente consegue, para calcular esse K aqui, a gente tem as temperaturas, tá certo? T1 e T2, né? E a gente tem a área, a gente tem esse comprimento aqui, que é de 10 centímetros. Não temos o K, porque o K a gente precisa calcular, mas a gente também não tem esse Q ponto. E como que funciona esse sistema aqui? Se você olhar ele, eu consigo representar ele como um circuito térmico, aliás, como um circuito elétrico equivalente ao circuito térmico, né? Então você vai ter aqui 3 resistências, né? Por que 3 resistências? Porque você vai ter um fluxo de calor. Imagina que você vai ter um perfil de temperatura assim, ó. Aqui eu tenho a temperatura alta, vou ter a convecção, aqui eu vou ter condução e aqui eu vou ter mais convecção. Vou ter algo assim. Então eu tenho 3 processos aqui de troca de calor. No primeiro processo aqui, eu vou ter uma resistência térmica que é dada por 1 sobre HA, que é exatamente o inverso de quem multiplica as temperaturas aqui, né? Aqui eu vou ter L sobre Ka, e aqui eu vou ter 1 sobre HA. Beleza. Quem que é a tensão nesse circuito elétrico aqui? São as temperaturas. Então, nesse ponto aqui, a minha tensão vai ser a temperatura do forno. Aqui eu vou ter, vamos fazer assim, aqui eu vou ter a temperatura do forno, aqui eu vou ter a temperatura ambiente, aqui do outro lado, né, 300 Kelvin, aqui eu vou ter a temperatura T1, que é da primeira superfície, aqui eu vou ter a temperatura T2, beleza. E quem que é a corrente elétrica desse circuito aqui? A corrente elétrica, ela é o fluxo de calor Q ponto, né? Então a gente tinha aqui, ó, Q ponto passando por essa resistência, Q ponto passando por essa resistência e Q ponto passando por essa resistência. Beleza. Dessa equação aqui, ó, ou dessa daqui de cima, tanto faz. Na verdade, da equação da condução, para calcular o K, a gente tem tudo menos o Q ponto. A gente precisa do Q ponto. Como que eu calculo esse Q ponto? Eu posso olhar para qualquer uma dessas resistências aqui e, sabendo as temperaturas que atuam sobre ela, aqui sabendo a tensão, eu consigo calcular, e sabendo a resistência, eu consigo calcular a corrente elétrica, né? Eu tenho um Q ponto aqui, que é um fluxo de calor, que passa por aqui, por aqui, por aqui. É o mesmo Q ponto que passa nas 3, porque elas estão em série, né? Então, o que vai acontecer? Eu posso pegar ou de um lado aqui, ou do outro lado aqui, ó. Tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Eu vou pegar deste lado de dentro do forno para a primeira superfície aqui, ó, para calcular o Q ponto. Então, o meu Q ponto, ele vai ser H, que multiplica A, que multiplica a temperatura do forno, menos a temperatura T1, que é a temperatura da superfície interna, né? Então, isso daqui vai dar o H, que é 7,9 watts por metro quadrado Kelvin, que multiplica a área, que eu tenho meio metro quadrado aqui, aliás, eu tenho meio metro por meio metro, então eu tenho 0,25 metros quadrados, tá aqui, que multiplica a temperatura do forno, que é 500 Kelvin, menos a temperatura da primeira superfície, que é de 400,2 Kelvin. Se eu fizer essa continha aqui, o meu Q ponto vai dar, deixa eu fazer 7,9 vezes 0,25 vezes 500 menos 400,2. Dá 197,105 watts. Beleza. Então eu tenho esta potência passando por aqui. E agora? Bom, agora
que eu tenho o Q ponto, eu consigo calcular o K, né? O meu Q ponto, aliás, meu Q ponto não. Se eu isolar dessa fórmula aqui, o meu K, ele vai ser Q ponto L sobre A, que multiplica T1 menos T2. Isso aqui vai ser 197,105 vezes L, que é 0,1, dividido pela área, que é 0,25, que multiplica 400,2 menos 399,8. Se a gente fizer essa continha, eu vou ter 197,105 vezes 0,1 dividido por 0,25 vezes 0,4. Isso aqui deu 31,5368 watts por fiz tudo certo aqui, que é L sobre A, beleza, watts por metro Kelvin. Beleza. Tá aqui. Então esse foi o item 1A. A questão 1B é muito parecida, né? Então deixa eu traçar aqui assim. Não é multiplicado, né? Eu tenho que dividir por T1 menos T2. Tô vendo que deu coisa estranha aqui, caramba. Aqui, ó, o K, ele vai ser o Q ponto, multiplica por L, divide por A e divide pela diferença de temperatura, né? Aí, aqui eu vou ter T1 menos T2 embaixo. E aqui eu vou ter 400,2 menos 399,8 embaixo. Olha assim. Caramba. Isso daqui, ó, vai dar exatamente, agora sim, por 197,105 watts por metro Kelvin. Agora sim, ó. Tá? Porque 0,1 dividido por 0,25 vezes 0,4 vai dar 1, né? Isso aqui tudo dá 1, por isso que deu o mesmo número aqui. Nossa, professor, isso quase matou do coração. Quase que eu acabei de zerar sua prova nessa questão e você fala que tá errado. Não, eu virei e falei, eu já tava aqui pensando que eu Nossa, não professor, nem fala, eu também tava aqui surtando. Não, morre não, morre não. Falei, caralho, onde que eu vi essa informação aí que eu errei tudo? Nossa senhora, eu não tava entendendo o que tinha errado. Falei, caraca. Não, é isso aí mesmo. Questão 1B. Então, beleza. Lá na B, é exatamente a mesma coisa, só que para o outro material, né? Então, ele tem as mesmas medidas e tal, só que as temperaturas são de 401,9 e 398,1 Kelvin aqui, né? Então, muda um pouquinho, né? Na 1B, a gente tem T1 igual a 401,9 Kelvin e T2 igual a 398,1 Kelvin. Agora sim, né? Então a mesma continha que a gente vai fazer, né? O nosso Q ponto aqui, ele vai ser H, que é 7,9,
que multiplica a área que é de 0,25, que multiplica a diferença de temperaturas aqui, que vai ser de 401,9 menos 398,1. Nossa, viu que a dislexia caiu matando aqui, né? Menos 398,1. Isso aqui vai dar pra gente, vamos ver, 7,9 vezes 0,25 vezes 401,9 menos 398,1. Eu não consigo escrever muito bem o 9 nesse aplicativo, não sei se vocês perceberam. Isso toda vez sai parecendo um 4. Não. Pessoal. Tá duro hoje, hein? Aqui é 500 menos T1, né? Falando 500 menos 401,9. Agora sim. Nunca nem terminei a conta. 500 menos 401,9. Isso aqui dá 193,7475 watts. Beleza. Agora sim, o nosso K, ele vai ser de o Q ponto, né, que é 193,7475, que multiplica o comprimento, que é 0,1, dividido pela área, que é 0,25, que multiplica a diferença de temperaturas, que agora sim é 401,9 menos 398,1. Vamos ver quanto que dá isso daqui. 0,25 vezes 3,8. Esse K aqui deu aproximado 20,3945 watts por metro Kelvin. Beleza, né? Faz sentido, né? Porque esse aqui conduz mais temperatura, esse aqui conduz menos, então, né, delta de temperatura é maior. Então, o K desse aqui de cima é maior do que o K desse aqui de baixo. Na questão 1C, a gente tem o seguinte, ó, na terceira etapa do experimento ele monta uma chapa compósita feita das duas chapas utilizadas anteriormente. Supondo o contato entre as duas chapas perfeito, calcule a potência de calor transmitida por essa parede se a temperatura interna do forno for mantida a 500 Kelvin, externa a 300 Kelvin, e utilizando ainda H igual a 7,9 watts por metro quadrado Kelvin para ambas as superfícies. Deixa eu ver como é que estamos de espaço aqui. Pouquíssimo, né? Então eu vou fazer a questão 1C em outra folha para ficar mais bonito. Vou colocar aqui 100%. Questão 1C. Basicamente, na 1C, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó. Eu vou desenhar as paredes aqui. Tem uma parede de um material, tanto faz a ordem deles, né? Tem uma parede de outro material, da mesma espessura. Aqui. Então, essa daqui, primeira é do material A. Esta segunda é do material B, né? A gente sabe que aqui o K do material A é de 197,105 watts por metro quadrado, aliás, por metro Kelvin, e o K do material B é 39,45 watts por metro Kelvin.
Beleza, estamos aqui. Aí a gente tem as temperaturas, né? Então aqui a gente tem 500 Kelvin, aqui a gente tem 300 Kelvin, aqui e aqui não são dadas as temperaturas no item C, certo? Não são dadas as temperaturas, mas a gente tem os Hs, né? Que a gente sabe que H é 7,9 e aqui também a gente sabe que o H é de 7,9. Tá aqui. Então, eu consigo modelar esse processo aqui com 4 resistências, né? Eu vou ter uma resistênciazinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Aqui eu vou ter 1 sobre HA, aqui eu vou ter L sobre KA, que multiplica A. Aqui eu vou ter L sobre KB, que multiplica A. E aqui eu vou ter 1 sobre HA. Aqui eu vou ter 500 Kelvin de temperatura. Aqui eu vou ter 300 Kelvin de temperatura. Beleza. Então, eu tenho que calcular essa resistência equivalente aqui, né? Que é só somar as resistências todas. Então, a minha resistência térmica equivalente, ela vale 1 sobre HA mais L sobre KA mais L sobre KBA mais 1 sobre HA. Se a gente calcular isso tudo aqui, isso aqui vai dar, vamos ver, 1 dividido por 7,9, na verdade vamos começar com 2, né? 2 dividido por 7,9 vezes 0,25, mais L, que é 0,1, dividido por 197,105, que multiplica 0,25, mais 0,1, dividido por 20,3945, que multiplica 0,25. Essa resistência equivalente aqui vamos ver se eu não errei nada aqui. Na calculadora parece certo. Dá 1,0343. Aqui é Kelvin por watt. Essa é a unidade de resistência térmica. Aí a gente sabe que, né, se eu lembrar da lei de Ohm lá, a gente tinha V igual a RI. Então, no nosso caso aqui, T ou ΔT, no caso aqui, diferença de temperaturas, vai ser igual a R, Q ponto. E aí o nosso Q ponto, ela é o ΔT dividido pela resistência equivalente. Resistência equivalente está calculada, então é só dividir 500 menos 300 por essa resistência equivalente, a gente vai obter Q ponto igual a 200. Dividido pela resistência, isso aqui deu 193,367 aproximado watts. Beleza. Ô, professor, Pode falar. pode fazer um favor pra mim? Sim. Pode voltar uma página? Claro. Aqui. Ah, beleza. Obrigado. Nada.
Aí, ó, o item C era esse que ele pedia, né? Calcule a potência de calor transmitida, foi o que a gente calculou, que é ponto. Então tá aqui, 193,167. Tá em casa. Vamos ver aqui agora. Questão 1D. Na 1D, nós temos o seguinte. Fazendo a medição da terceira etapa da superfície ele mede a superfície interna ao forno, a temperatura da superfície interna de 402,4 e a externa de 397,6 Kelvin, mantendo sempre a temperatura interna do forno com 500, a externa 300, H de 7,9 watts por metro quadrado Kelvin para dentro das superfícies. Ele obtém uma potência de transmissão de calor abaixo da esperada e sabe que isso vem do fato de o contato entre as placas não ser perfeito. Calcule a resistência adicional fornecida pelo contato em milikelvin por watt. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, que este processo, né? Vamos primeiro calcular aqui a potência de calor transmitida. Aqui, ó. A gente tem uma temperatura na superfície interna aqui de 402,4, né? Então o nosso Q ponto vai ser HA, temperatura do forno, menos T1. Isso aqui vai ser 7,9 vezes 0,25 vezes 500 menos... Eu estou com vírgula no lugar de menos hoje. 402,4. Isso aqui vai dar pra gente, ó, 7,9 vezes 0,25 vezes 500 menos 402,4. 192,76 watts. Tá vendo? Isso aqui acontece porque existe uma resistência maior do que só essa resistência aqui que a gente colocou. Por que existe essa resistência maior? Porque a gente está entendendo que o contato aqui é perfeito, né? Só que esse contato não é perfeito. Esse contato ele tem uma resistência a mais aqui de contato, né? Bom, beleza. E agora? Agora, eu sei que eu já conheço a resistência dada por esses termos aqui, e eu sei que nesse caso específico aqui embaixo, o que eu vou ter? Eu vou ter uma resistênciazinha a mais bem aqui no meio do contato. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 5 resistências elétricas aqui, e agora eu preciso de habilidades motoras para desenhar tudo de uma maneira que pareça uma resistência elétrica. Aquela aulinha do pré-primário que o professor faltou. Aqui a gente tem 500 Kelvin, aqui a gente tem 300 Kelvin, aqui 1 sobre HA, L sobre K A. Aqui eu vou ter uma resistênciazinha R a mais do contato. Aqui eu vou ter L sobre KB A, e aqui eu vou ter 1 sobre HA. E a resistência equivalente aqui, ela é a soma das 5, né? Só que repara que a soma das 4 a gente já calculou aqui em cima, então não precisa fazer tanta conta assim nesse exercício. A gente já conhece a potência transmitida, que é essa daqui, e a gente já sabe a diferença de temperaturas, que é essa daqui. Se eu olhar aqui em cima, ó, diferença de temperaturas dividido pela potência transmitida vai me dar a resistência, né? Então a minha resistência equivalente nesse caso, ela é a diferença de temperaturas dividido pelo Q ponto. Essa resistência equivalente aqui daqui de baixo vai dar 200, que é a diferença de temperaturas, dividido por 192,76, que é 1,037 56 aqui, pronto, Kelvin por watt. Essa resistência aqui que está aqui, ó,
ela vai ser nada mais do que essa resistência equivalente do item D aqui, né? Vou colocar um Dzinho aqui, dividida pela resistência equivalente do item C, que é essa daqui. A dividida não, subtraída da resistência equivalente do item C. Então, se eu pegar esse valor aqui e dele eu tirar 1.0343, a gente vai obter a resistência R, essa resistência aqui, igual a 3,26 aproximadamente, vezes 10 a menos 3 Kelvin por watt, ou 3,26 milikelvin por watt. Ele pedia a resposta em milikelvin por watt, tá aí. Beleza, então a 1 tá feita. Vamos para 2. Vou até colocar aqui. A 2 ela tinha itens, eu nem lembro da questão, né? Ai. Aqui. Tinha 2 itens. Tá, o A e o B. Então, volta aqui. 100%. Questão 2A. Beleza. Vamos lá. A questão 2 diz o seguinte, ó. Tubos de alumínio, o K do alumínio é 235 watts por metro quadrado, aliás, por metro Kelvin, de parede de meio milímetro de espessura e diâmetro de 10 milímetros, são, esse diâmetro aqui é o diâmetro externo, né, falei para vocês 10 milímetros, são utilizados no condensador de um ar-condicionado. Sob condições normais de operação, o coeficiente de troca de calor por convecção de HI igual a 5.000 watts por metro quadrado Kelvin é associado à condensação que ocorre dentro dos tubos, enquanto que um coeficiente HE de 100 watts por metro quadrado Kelvin é mantido através de fluxo forçado do lado externo dos tubos. Aí letra A. Sabendo que os tubos não possuem aletas, calcule o coeficiente global de troca de calor desse condensador, utilizando como referência sua área externa em watts por metro quadrado Kelvin. Então vamos fazer o exercício aqui. A gente tem tubos, né? E aqui eu tenho uma ferramenta que desenha círculos, que vai calhar muito bem para nós. Então vou desenhar um circulão assim, beleza? E eu quero desenhar um outro círculo aqui dentro. Vamos ver se eu consigo. Assim. Olha, Google, que beleza. Então vamos lá. Aqui dentro a gente tem um H de 5.000 watts por metro quadrado Kelvin. Aqui fora a gente tem um que a gente chama de HI. Aqui o HE do lado de fora é de 100. É de 100 watts por metro quadrado Kelvin. Beleza. O K desse tubo aqui, dessa parede de tubo aqui, é de 235 watts por metro Kelvin. Beleza? Aí a gente tem algumas coisas aqui. A gente tem o diâmetro externo desse tubo aqui, que é de 10 milímetros. Daqui até aqui a gente tem 10 milímetros. E o diâmetro interno, aqui. E o diâmetro interno, eu vou marcar aqui para cima. Lembra que a parede do tubo era de meio milímetro, né? Então você tem 10 menos meio daqui, menos meio daqui. Então esse diâmetro interno é de 9 milímetros. Beleza. O processo de condução de calor desse trocador de calor aqui por tubo, ele é dado por 3 resistências, né? Então você tem um pontinho aqui, 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 aqui. Aqui dentro você tem 1 sobre
H interno, área interna, né, que as áreas interna e externa são diferentes. Aqui fora você tem 1 sobre H externo, área externa. Esse daqui é um pouquinho mais complicado, né? Porque esse daqui é a resistência a resistência térmica da parede do tubo, a condutividade, né? E ela tinha uma formulinha lá, né? Que era Ln de raio externo dividido por raio interno dividido por 2πk comprimento do tubo. Era isso daqui. Aí as temperaturas, ele não diz aqui, né? Aqui você tem uma temperatura interna, aqui você tem uma temperatura externa. E isso daqui tudo, para um trocador de calor, para esse trocador de calor, ele pode ser representado por uma resistência elétrica, aqui, que é dada por 1 sobre coeficiente global de troca de calor, que multiplica a área, e ele fala que a área de referência aqui é a área externa, né? Então aqui a gente tem a área externa. A nossa área interna, ela é π que multiplica o diâmetro interno, que multiplica o comprimento da tubulação, né? Então você tem circunferência que multiplica o comprimento. A área externa, ela é o π que multiplica o diâmetro externo, que multiplica o comprimento da tubulação, né? Então, se eu equacionar tudo isso daqui, se eu colocar tudo isso aqui numa equação bonitinha, a gente vai ficar com o seguinte, a gente vai ficar com 1 sobre o área externa, que é π diâmetro externo, comprimento, é igual a 1 sobre HI área interna, π diâmetro interno, comprimento, mais Ln do raio externo dividido pelo raio interno, dividido por 2π KL, mais 1 sobre HE área externa, que é π diâmetro externo L. Beleza? Vamos fazer os cancelamentos cabíveis aqui. Dos dois lados a gente consegue dividir por 1 sobre π que multiplica L, né? Então esse πL daqui cancela com esse e com esse. Tudo cancelado. Então a gente vai ficar com 1 sobre o DE é igual a 1 sobre HI DI mais Ln raio externo por raio interno 2K mais 1 sobre HE DE. Beleza. Calculando, né, eu vou ter que basicamente passar o DE multiplicando e dividir todo mundo aqui, né? Então se a gente calcular isso daqui, o nosso U será dado por, vamos pegar a calculadora aqui, então vamos fazer a continha do lado de lá primeiro, 1 dividido por H interno, que é 5.000, vezes o diâmetro interno, que é de 0,009, mais Ln do raio externo por raio interno, que eu posso usar diâmetro externo pelo interno, que dá a mesma coisa. Então 10 sobre 9, dividido por 2 vezes 235, mais 1 dividido por HEDE, HE é 100, diâmetro externo é 0,01, que é 10 milímetros. Beleza? Só para constar que deu 1.02244, mais ou menos. Aí eu posso multiplicar isso daí pelo diâmetro externo. Então multiplica por 0,01
0,01. E aí eu faço 1 dividido por isso daí para achar o U. E o meu U deu de 97,8 watts por metro quadrado Kelvin. Aqui. Era isso que ele pedia, né? Coeficiente global de troca de calor. Aqui, ó, era 70 e não 700, né? É isso? Isso mesmo, professor. É isso, né? Eu não entendi por que no meu aqui não está atualizado. Enfim, eu devo ter feito alguma bobagem aqui. Não, acho que eu não atualizei, eu só mandei a mensagem para vocês. Então aqui, ó. Após alguns anos de uso, mediu-se o coeficiente global de troca de calor desse condensador e foi obtido o valor de 70 e não 700 watts por metro quadrado Kelvin. Sabendo que essa alteração de valor deu-se devido à incrustação interna dos tubos, calcule o valor do fator de incrustação em milímetros quadrados Kelvin por watt. Então, o que aconteceu? No item B, questão 2A está aqui. Vamos mais uma página aqui. Então, por 100%. Para a questão 2B, o que vai acontecer? A gente tem um processo aqui que é o seguinte, ó. Não é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu vou ter 4 resistências térmicas aqui. Então eu vou ter primeiro a convecção interna, então sobre H interno, área interna. Aqui eu vou ter incrustação, né? Então eu vou ter aquele RF, 2 linhas dividido pela área interna. Aqui eu vou ter a condução, né? Então LN, raio externo por raio interno, dividido por 2πL, tá? E aqui eu vou ter 1 sobre H externo, área externa. Isso daqui tudo é igual a uma resistência só, que é 1 sobre U, área externa, certo? Dessa vez aqui a gente tem todos os dados e tem o U também, ele quer o valor desse RF aqui, né? Se a gente fizer naquela mesma passagem onde a gente já divide por πL dos dois lados, a gente vai obter isso aqui, ó, 1 sobre U, diâmetro externo, é igual a 1 sobre HI, diâmetro interno, mais LN de RE por RI, 2, o Pi já foi, e o L também, só vai sobrar o K, mais 1 sobre HE, diâmetro externo, e aí eu tenho esse outro termo aqui, né, que vai ser RF, 2 linhas, só que em vez de dividido pela área interna, a gente já cortou o π e o L daqui, então só vai sobrar o diâmetro interno aqui, né? E eu tenho que isolar tudo e calcular esse RF 2 linhas aqui. Então o que eu vou fazer? Agora o U é dado, né? Eu tenho que passar todos esses caras para lá, calcular a diferença e multiplicar pelo diâmetro interno. Então vamos lá. A gente vai ficar com 1 dividido por 70, que foi o medido, vezes o diâmetro externo, que é 0,01, menos 1 dividido pelo H interno, que é 5.000, vezes o diâmetro interno, que é 0,009, menos LN
de 10 sobre 9 dividido por 2 vezes 235 menos 1 dividido por HE, que é 100, que multiplica o diâmetro externo, que é 0,01. Isso aqui deu 0,406. Se eu multiplicar isso aqui pelo diâmetro interno, que é de 0,01, aliás, 0,009, isso, eu vou ter um RF duas linhas de 3,65 ou 3,655 vezes 10 a menos 3 isso, 3,655 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é resistência, então metro quadrado Kelvin por watt aqui, metro quadrado Kelvin por watt. Aqui a gente tinha uma conversão, né? Vamos lá ver. Que eu pedi em milímetro quadrado Kelvin por watt. Então você tinha que multiplicar por 10 a sexta aqui. Se eu multiplicar isso aqui por 10 a sexta, o meu RF, duas linhas, vai ser igual a... é só multiplicar isso aqui por 3.655. Tem bonitinho o número aqui, vírgula, 125 milímetros quadrado Kelvin por watts. Pronto. Feita a prova, pessoal. Professor, Fala aí. esse resultado final, eu acho que eu cheguei em 3.650. Eu não sei se você já falou, se vai aceitar ou não. Aceito, sim. Tem alguns errinhos não como que eu vou dizer, questões de arredondamento, né? Aí não tem problema. Vai ter uma variaçãozinha aqui que não tem problema não. Fechou então. Tá? Valeu. Quando tem alguma diferencinha assim nos números, normalmente eu dou uma olhada na resolução, né? Por isso que é tão importante vocês mostrarem como que vocês fizeram e tal, porque se eu ver que, né, se vocês fizeram bonitinho, é só arredondamento mesmo, não tem o que questionar. Ô professor, quanto que deu a 1D mesmo? A1D, peraí. Aqui, A1D 3,26. Entendi. Fechou então, valeu. Nada, imagina. Mais dúvidas aí, pessoal? Tranquilo por aqui, professor. Tranquilo? Fechou. Então já vou salvar isso aqui como PDF. Olha só que coisa linda, cara. Vou achar como PDF. Já estamos aqui, ó. A única coisa que eu acho meio ruim é que a qualidade não fica muito boa, né? Você vê o PDF, ele fica todo assim aqui. Fica tão bonitinho. Mas dá pra ver. Deixa eu salvar isso aqui já. Aqui, usos. Essa é a aula do dia 29. Aí eu já subo lá pra vocês no Canvas também. E deixa eu parar a gravação aqui já, porque vai ficar muito grande.